Vinícius, bom, primeiro queria te agradecer mais uma vez, né, por você estar aqui na nossa roda, por aceitar o convite prontamente. As meninas já estavam com saudade de você. Hum, E para quem não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse para depois a gente dar início. tá. Bom, pessoal, também agradecendo o seu convite, Zuleika. Você sabe como que eu gosto de conversar. Eu acho que é essencial a nossa a conversa entre profissionais de saúde, que quer que seja, qual seja a formação, e a população em si, né? Não adianta a gente ficar no alto do nosso castelo ou dentro do nosso consultório, escritório, o que quer que seja, né, encarcerado ali dentro. A gente precisa destruir, derrubar essas paredes e trazer a saúde de qualidade para a população em geral, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou de Belo Horizonte. Morei uma certa época no Rio Grande do Sul, na cidade de Veranópolis, perto de Bento Gonçalves. Voltei para mais próximo na época da saída dos colegas cubanos, né? Trabalhei pelos Mais Médicos aqui pertinho, ali em Jundiaí, pertinho de Mineiro, né? Ali em Jundiaí, em Várzea Paulista, né? Do lado de Jundiaí. Ah, Queria trazer essa proposta de fazer um atendimento de qualidade para a população do posto de saúde. Tive algumas dificuldades. Sou mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, médico titulado pela SBGG, e atualmente eu trabalho como pesquisador voluntário do HC em São Paulo, com pacientes com síndrome de Down. A população com síndrome de Down está envelhecendo e nós estamos pesquisando como que esses indivíduos eles estão envelhecendo, né? Eles têm uma situação que eles envelhecem mais cedo. Então, pacientes com síndrome de Down, com 40 anos, ele já tem um organismo, né, um corpo mais envelhecido. E aí essa é uma das linhas de pesquisa que eu estou lidando lá no HC. E atualmente também eu fui aprovado num concurso público para médico geriatra em Jundiaí. Vou começar em dezembro, né? Agora dezembro. E fui convidado pela Zuleika para falar sobre violência contra a pessoa idosa. Vamos começar então? Pode passar, Zuleika, por favor. E, pessoal, se tiver qualquer problema técnico, é aqui porque eu e Zuleika, a gente não é tão bom assim no negócio da tecnologia, né? Então, pode ser que aconteça, né? Mas releve. Vamos lá. Não, volta. Aí, ó, já... já... Vamos lá. Primeiro, a gente precisa conceituar o que é violência, né? Infelizmente, é um assunto pesado, tá, pessoal? É um assunto que não é tão simples de ser conversado, de ser esclarecido, mas sim precisa ser conversado, precisa ser esclarecido, né? Vamos lá, o que é violência? Em 2002, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela cunhou o significado da palavra violência em saúde, né? O que é violência? É uma ação única ou repetida, ou até mesmo a falta de ação apropriada. A gente vai conversar sobre cada uma dessas partes mais para frente, ocorrendo em qualquer relacionamento onde exista uma expectativa de confiança, como sociedade, que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa. Foi instituído o dia 15 de junho como Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E, infelizmente, é considerada uma das maiores patologias que atingem essa população idosa que está crescendo atualmente. Pode passar.
Vamos lá. Existem 5 tipos de violência, 5 classificações de violência. Existe a violência física, sexual, psicológica, emocional, financeira ou negligência. Primeira, a física. Significa agressões físicas ou agredir uma pessoa idosa causando lesões em seu corpo, tá? A física é, infelizmente, a mais visível, tá? Aquela que as marcas ficam visíveis pelo corpo, tá? A gente vai falar de exemplos mais para frente. Próxima. Sexual. O agressor abusa do poder que tem sobre a vítima para obter gratificação sexual sem o consentimento, sendo induzida ou obrigada a práticas sexuais com ou sem violência. Próxima, isso, o estupro, qualquer coisa do gênero, tá? Próxima, psicológica, são insultos, ameaças, humilhação, intimidação, isolamento social ou restrição de atividades. Próxima, financeira, aqui é algo que, infelizmente, a gente vê de vez em quando, daqueles empréstimos consignados, aquele pessoal que liga e sai oferecendo N serviços que, no fundo, ninguém sabe para que serve, mas o pessoal dos bancos e agências financeiras, eles vão empurrando esses serviços para frente, né? Ou até mesmo questões familiares. Qualquer prática que visa a apropriação ilícita do patrimônio de uma pessoa idosa, que pode ser realizado por familiares, filhos, filhas ou qualquer pessoa, profissionais ou instituições. Próxima. E aqui é interessante, a negligência é o ato de de dar assistência ao idoso, qualquer que for, como deixar de providenciar as necessidades básicas à sua sobrevivência. Ou seja, aqui é muito delicado a situação da negligência. Por quê? Existem alguns indivíduos que, por questão de personalidade, sempre foram pessoas, vamos dizer, mais simples, que não eram tão ligadas a um autocuidado, mas que ainda têm a consciência e aí elas começam a ter uma autonegligência também, tá? A heteronegligência, que é a falta de cuidado de um filho. Vamos supor, o paciente não quer alimentar, ele tem dificuldade de se alimentar sozinho, tem uma alteração cognitiva, e aí ele deixa de se alimentar. Aquela pessoa, aquele cuidador, pode simplesmente virar e falar, olha, não quer alimentar? Não, tudo bem, fica aí sem tomar café da manhã, sem almoçar, sem comer o lanche da tarde, vai comer só à noite, olhe lá. Algumas vezes a gente tem situações bastante complicadas do limite, da linha tênue dessa questão de negligência, né? Como que a gente também não vai passar do limite para ser algo que nós estamos invadindo a individualidade daquele indivíduo, tá? Próxima. E qual que é a incidência da violência no mundo, né, no século XXI? Aqui eu vou trazer, infelizmente, dados que são muito bem fundamentados na literatura estrangeira, tá? Então, aqui eu vou falar da literatura de dados americanos. Em média, 1 a cada 10 idosos americanos sofreu algum tipo de violência no último ano. No último ano, tá? A incidência mundial é próxima de 15% entre indivíduos idosos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses números aqui para frente. A incidência em indivíduos demenciados, naqueles pacientes com alterações cognitivas, quaisquer que sejam, seja por Alzheimer, seja por Parkinson, tem outras doenças que levam a alterações cognitivas, não só o Alzheimer, tá? E olha só,
no estado de Nova York, somente 1 a cada 24 casos relatados a serviços de saúde chegaram a autoridades competentes. Vejam só puxando a última linha com a primeira. Ou seja, 1 a cada 10 idosos sofreu algum tipo de violência, 10%, tá? E desses 10%, vamos colocar aí, menos do que a cada 1.000 idosos, 100 tinham a violência, sofreram violência, e desses 100, 4 foram comunicados. Então, de cada 1.000 idosos, só 4 foram comunicados às autoridades competentes, tá? Vamos lá, próximo. E o que é o idadismo, etarismo ou ageism? O idadismo surge quando a idade em si, o número, é usado para categorizar e dividir as pessoas por atributos que causam danos, desvantagens ou injustiças e que minam a solidariedade intergeracional. O idadismo prejudica a nossa saúde, o nosso bem-estar e constitui um grande obstáculo à formação de políticas e ações eficazes em envelhecimento saudável. Não sei se vocês já viram, está tendo uma discussão atualmente, até mesmo daquela plaquinha de vaga separada para idosos, né? Que antigamente era aquele velhinho com a bengalinha e hoje não. Hoje é uma figura 60 mais. Por quê? Porque aquela figura do idoso com a bengalinha, aquilo é uma forma velada de etarismo, tá? Então, assim, não, que todo velhinho ele precisa ser daquela maneira, que todo indivíduo idoso acima de 60 anos tem que ter uma bengalinha para ser um indivíduo idoso, para ser considerado, respeitado como um indivíduo idoso? Não. Existem pessoas de 65 anos que estão frágeis, debilitadas. Existem pessoas... O meu pai, ele tem 70 anos, vai fazer 70 anos. Ele corre 18 quilômetros por semana, corre na Lagoa da Pampulha. Então, assim, como que eu vou falar que uma pessoa que tem 70 anos, que corre 18 quilômetros em 2 horas, ela é frágil? Ela é aquela figura da bengalinha? É algo a ser discutido. Vamos deixar para quem está lá em cima para resolver. Nós estamos aqui batendo um papo, né? O idadismo, aqui fechando esse pensamento, né? Se refere a estereótipos, como pensamos, preconceitos, como sentimos, e discriminação, como agimos, direcionadas às pessoas com base na idade que têm. O idadismo pode ser institucional, interpessoal ou contra si próprio. Então, até mesmo, mais uma vez, olha só como que essa é uma linha tênue. Tem muitos indivíduos idosos que falam, não, que eu não consigo isso porque eu sou velho, a questão da idade. Então, mais uma vez, a autonegligência, o preconceito, o auto-idadismo é algo muito complicado, muito complexo de ser discutido, de ser resolvido do dia para a noite. A gente precisa primeiro colocar as claras, colocar a mesa, e depois a gente vai discutindo com as pessoas todas essas questões. Ok? Próximo. Agora vamos lá. Aqui que a gente começa a trazer para mais próximo, né? Para dentro de casa. É interessante que mais de 35 mil denúncias de violações de direitos humanos contra pessoas idosas foram registradas no Brasil no ano de 2022. Se a gente for pegar aquele número que a gente falou lá, norte-americano, Nova York, é só a gente ver que no fundo, esse número aqui, ele seria 24 vezes maior, tá? Então, 35 mil. Se a gente for colocar 20 vezes, vamos colocar 30 vezes maior.
seria quase 1 milhão de eventos, tá? Que ocorreram em 5 meses. 5 meses. Não é nem metade do ano. São 5 meses. Imagina como que isso aqui vai ser ao longo do tempo, ou como foi também no ano passado, em 12 meses, tá? 87% ocorreram dentro de casa. Aqui existe uma discussão, felizmente estamos saindo, mas a questão da pandemia complicou esse número, tá? E mais de 50% dos eventos de violência foi praticada pelos filhos dos idosos. Então, assim, o conflito intergeracional é bastante delicado, né? Bastante complicado, tá? E aí, aqui, o que significa essa imagem? Um verdadeiro tiro no pé. Isso aqui é um tiro no pé. Por quê? Essa aula que eu tinha montado inicialmente para os alunos da faculdade, mas eu gosto de deixar essa imagem. Por quê? A gente não falou que quem foram os principais agentes de violência não eram os próprios filhos, né? Aquelas pessoas que deveriam ou era recomendado que fizessem um cuidado humano, foram aquelas pessoas que praticaram a violência. Só que a gente tem que ver que a nossa população, nós estamos envelhecendo, a nossa população está envelhecendo. Então, quem pratica o ato hoje, o ato de violência hoje, tem um risco gigantesco de sofrer essa mesma violência no futuro. E mais, nós vamos envelhecer sem ter quem cuidar da gente. Então, assim, isso é bastante complicado. Hoje, ainda tem uma população mais jovem aí que ainda consegue lidar, consegue trabalhar, mas no futuro, 2050, 2030, 2050, 2060, não vai ter jovem, não vai ter pessoas capacitadas para cuidar da população idosa. Então, essa discussão, no fundo, a gente deveria ter, não só aqui com o pessoal mais velho, com pessoas já esclarecidas e tal. Isso aqui a gente tinha que falar, também não é na faculdade de medicina, né, no curso superior. Isso aqui a gente tinha que falar sobre isso nas escolas primárias, escolas secundárias, claro, numa linguagem acessível, mais tranquila, mas as pessoas têm que saber disso. A meninada que está hoje na escola tem que estar ciente que isso vai mudar, que eles vão envelhecer e que eles vão estar lá no topo da pirâmide etária daqui a pouco. Então, daí o tiro no pé. Quem é violento hoje tem o risco de ser violentado, a gente tem que usar esses termos um pouquinho mais pesados, mas tem o risco, sim, de acontecer isso com eles no futuro, tá? E a gente precisa desfazer esse pensamento que, não, depois eu resolvo, depois eu não sei, o futuro a Deus pertence. Não, a gente precisa resolver isso hoje, ontem, né? A gente está resolvendo isso todo dia. Pode passar. E aí, trazendo para mais próximo. Oi. Só um minuto. Nós temos 5 minutos antes que o Zoom nos derrube. Aí você me diz, dá para você terminar nessa tela, e aí a gente sai e volta em seguida. O que você prefere? Vamos continuar aqui, e aí tem mais 2 telas, aí dá para a gente deixar um pouquinho, tá? Okay. E qual que é a incidência? Volta. A incidência da violência aqui no nosso estado, né? No estado de São Paulo. No último censo que eu peguei, no Wikipédia, aí, nas internets da vida,
eu peguei. Era uma população de 5.108.000 indivíduos no estado todo, né? Seguindo aquela taxa de incidência, né, de 15%, de pessoas idosas, tá? Não estou falando a taxa aqui de 5 milhões é de indivíduos idosos. Seguindo aquela taxa de incidência norte-americana, 15%. Vamos ver, 15% de 5 milhões, pode passar? Quanto será que é o número de indivíduos que sofreram violência? É só a gente pensar, olha só, a gente pode somar a população de todas essas cidades aqui listadas, tá? Pode passar para a próxima. 15% do último ano dá uma população de 766.000 casos de violência. Ou seja, seria como se todas as pessoas de todas aquelas cidades tivessem sofrido algum tipo de violência no último ano. Então, vejam o tamanho do problema, de algum tipo de violência, tá? Não vou falar violência leve, não vou falar violência pesada, mas algum tipo de violência. Todas as pessoas daquelas cidades, se a gente somar tudo, colocar naquele pacote, sofreram, pessoas idosas, sofreram algum tipo de violência no último ano, tá? Então, é um número que assusta, é um número que é pesado. Então, a gente precisa ter consciência disso, né? Por isso, da importância dessa discussão. Você quer sair e começar de novo, ô Zuleika? Que aí a gente já... Que aí agora a gente aprofunda mais. Eu acho melhor, Vinícius, até porque falta 1 minuto e 50, aí eu quero fazer uma foto nossa, e aí nós saímos e para retornar. Tá, então vamos lá. Meninas, abram aí quem não está aparecendo, queria vê-las nas janelinhas. Zita, Zuleide e a Luísa. Olha quanta mulher bonita, Vinícius. É verdade. Vamos lá, gente, cara de conteúdo. X.